O poder massivo que se gabava de mísseis hipersônicos agora regrediu à Idade Média apenas para sobreviver. Sem mais tanques, apenas burros carregando suprimentos. Os drones da Ucrânia cortaram completamente as artérias logísticas. As trincheiras são como caixões de gelo a menos 30 graus. Agora, o golpe mais mortal foi adicionado a este caos: a escassez de combustível. Soldados estão abandonando suas posições para evitar congelar. Os veículos blindados invencíveis do Kremlin se transformaram em pilhas de sucata onde estão. Este é o momento em que a máquina de guerra de Putin colapsou completamente. Para entender a anatomia desse desastre logístico, primeiro precisamos olhar para o modo de combate do exército russo, seu código genético. Ao contrário dos exércitos ocidentais, a estratégia militar russa baseia-se na logística de empurrão e a espinha dorsal deste sistema são inteiramente as ferrovias. Moscou carrega seus enormes estoques de munição e combustível em trens, acumula-os nas principais estações atrás das linhas de frente e os distribui para as tropas a partir daí. No entanto, duas coisas são essenciais para que esse sistema funcione: linhas ferroviárias operacionais e refinarias massivas para encher esses trens. O Estado-Maior-Geral ucraniano e as unidades de inteligência identificaram precisamente este ponto fraco e cortaram sistematicamente as artérias logísticas da Rússia com uma operação que chamaram de Deep Strike. Tudo começou com ataques à principal artéria que abastece a frente sul da Rússia, nomeadamente as refinarias. O ataque à refinaria da Lukoil em Volgogrado na noite de 12 de fevereiro de 2026 não foi uma operação comum de drones. Com uma capacidade de processamento anual de 15 milhões de toneladas, esta instalação era essencialmente o posto de gasolina do Distrito Militar do Sul. Drones ucranianos miraram na unidade mais crítica da refinaria, as torres de destilação, colocando a instalação em um processo de reparo que duraria meses, ou seja, um fechamento completo. O fechamento de Volgogrado significou a secagem da fonte do rio de diesel que fluía para a frente. No entanto, o plano da Ucrânia não era apenas interromper a produção, eles também queriam destruir o estoque armazenado. O terminal de petróleo de Feodósia, na Crimeia, era o maior depósito de combustível da península e das forças de ocupação no sul da Ucrânia. O ataque a esta enorme instalação, em outubro de 2025, transformou 250 mil toneladas de estoques de combustível em um inferno que ardeu por dias. A queima de Feodósia eliminou o estoque de reserva do exército russo e os tornou dependentes da produção diária. No entanto, a produção já havia sido interrompida pelo bombardeio de outras refinarias em Volgogrado e Krasnodar. Este foi o primeiro grande rompimento na cadeia logística. A fonte havia secado. O depósito tinha sido queimado. Com refinarias e depósitos atingidos, os oficiais de logística russos carregaram mais nos trilhos para levar seu combustível limitado para a linha de frente. É aqui que o segundo ato começou: sabotagem interna. O movimento partidário Atesh, operando na Crimeia e nos territórios ocupados, mirou na última esperança da Rússia, a rede ferroviária. A sabotagem perto de Simferopol, em 7 de fevereiro de 2026, cortou a principal ligação ferroviária entre a Crimeia e Kherson. Este ato não foi uma simples sabotagem de trilhos. Significou que os trens de combustível indo para frente ficaram parados, tornaram-se alvos fáceis e milhares de toneladas de combustível não conseguiram chegar ao seu destino. Quando o trem parou, o exército russo foi forçado a recorrer ao método menos eficiente de sua história, o transporte rodoviário. Quebrar a espinha dorsal ferroviária forçou a Rússia a retirar toneladas de combustível de vagões seguros e transferi-las para milhares de caminhões-tanque pequenos, desprotegidos e lentos. Isso foi um pesadelo logístico. Foram necessários centenas de caminhões para transportar o combustível que um trem carregava, e esses caminhões se tornaram alvos fáceis nas rodovias para os drones FPV da Ucrânia. O relatório do ISW, de 11 de fevereiro de 2026, documentou que a eficiência logística russa na linha Sloviansk-Kramatorsk caiu imediatamente em 40% devido a essa mudança forçada. O exército russo caiu da velocidade ferroviária para o caos rodoviário, e esse caos levou ao derretimento das unidades na frente enquanto esperavam por suprimentos. Caminhões-tanque com aparência civil, comboios improvisados e remessas descoordenadas que substituíram os trens certificaram o fracasso da doutrina de avanço. Esta investigação nos mostra que o exército russo não apenas ficou sem combustível, mas também perdeu o sistema para transportá-lo. A instalação de produção foi atingida, a área de armazenamento queimou, a linha de transporte foi sabotada. O que restou foi a paralisação gradual de um exército massivo com sua linha de combustível cortada. Para o comandante de um batalhão de tanques em Kherson, o significado era simples: os depósitos estão vazios, os reforços não estão chegando e drones inimigos estão por toda parte. Esta é a maior paralisia operacional que um exército moderno pode experimentar.
A realidade no terreno dessas interrupções na cadeia logística vai além das estatísticas. É um frio de arrepiar os ossos e uma impotência absoluta. O bombardeio de refinarias e a paralisação dos trens significam que o último quilômetro se tornou uma armadilha mortal para os soldados russos na linha de frente. Relatórios de inteligência datados de 9 de fevereiro de 2026 confirmaram que as tropas russas na margem esquerda de Kherson receberam uma ordem para conservar combustível. Na literatura militar, essa ordem significa parar o ataque, ficar onde está e esperar para morrer. Porque a menos 20 graus, nos ventos gelados das estepes ucranianas, economizar combustível significa que você tem que desligar o motor do tanque e apagar os aquecedores. O pânico refletido nas comunicações de rádio revela a gravidade da situação. Soldados relatam que não conseguem ligar seus tanques, estão em perigo de congelamento e que veículos de evacuação não conseguem alcançá-los devido à falta de combustível. Esta situação é chamada de baixas não combatentes. Você perde seus soldados não por causa do fogo inimigo, mas por causa de suas próprias inadequações logísticas. Ficar sem combustível cortou o exército russo da era tecnológica e o arrastou para uma luta grotesca pela sobrevivência, quase como em um filme de Mad Max. Quando os veículos blindados modernos ficaram imóveis, os comandantes russos, em desespero, voltaram-se para as páginas empoeiradas da história. Imagens que circulam e são confirmadas em canais do Telegram provam que a superpotência do século XXI está usando cavalos e burros para transportar munição e suprimentos para as linhas de frente. Imagine só, em uma linha de frente protegida por sistemas S-400 de bilhões de dólares, um soldado russo está empurrando um burro pela lama, tentando transportar munição. Esta imagem é o símbolo mais claro do estado devastado do exército russo. A logística colapsou a tal ponto que veículos motorizados foram substituídos por força muscular e animais de carga. Mas o desespero não se limitou ao uso de animais. Com seus caminhões de combustível sendo constantemente atingidos, o exército russo recorreu a um método que se enquadra na categoria de crimes de guerra: escudos humanos. Relatos da região de Zankoi documentam que munições militares e combustível estão sendo transportados em caminhões pertencentes a redes de supermercados civis ou empresas comerciais. Os comandantes russos estão tentando ocultar a logística no tráfego civil para confundir os drones ucranianos. Os caminhões estão cobertos com sucata, grades enferrujadas e redes antidrone para torná-los irreconhecíveis para drones FPV. Essa armadura improvisada não pode proteger nem o pessoal nem a carga. Elas apenas mostram a impotência em que o exército caiu. Este estado de congelamento na frente enfraquece as linhas de defesa com um efeito dominó. Tanques incapazes de se mover devido à falta de combustível tornam-se alvos estacionários. A artilharia ucraniana não tem dificuldade em caçar essas pilhas de metal cujas coordenadas são conhecidas e que não podem manobrar. O que está acontecendo na linha de frente mostra que a escassez de combustível não é apenas um contratempo operacional, mas uma ameaça existencial. Os soldados estão congelando, os tanques não estão funcionando, a munição está sendo transportada em burros e não há evacuação. Esta imagem é um ponto de ruptura onde o moral do exército russo é esmagado. A disciplina se desfez e o instinto de sobrevivência prevaleceu sobre a obrigação de obedecer ordens. O último quilômetro é agora um precipício intransponível para a Rússia, onde a cadeia logística se quebrou e o exército perdeu sua capacidade de combate moderno. Se você acha que a crise de combustível na linha de frente é apenas devido aos drones ucranianos, está perdendo a parte mais sombria do quadro. O que realmente está corroendo o exército russo é a decadência interna massiva e a corrupção combinadas com ataques externos. À medida que as linhas de logística se estreitaram, o combustível limitado disponível tornou-se uma ferramenta de poder e enriquecimento. O escândalo descoberto pela agência de inteligência ucraniana RUR revelou a extensão dessa decadência. As unidades Akhmat, leais ao líder checheno Ramzan Kadyrov, estavam roubando combustível diesel destinado aos soldados russos na linha de frente e vendendo-o no mercado negro. Enquanto seus camaradas congelavam nas trincheiras, essas unidades, conhecidas como os batalhões TikTok, enchiam os bolsos ao sugar a força vital do exército. Ao explodir essa rede de contrabando, a RUR expôs não apenas o combustível, mas também essa rede de traição dentro do exército russo. Considere isto, de um lado, soldados congelando até a morte. Por outro lado, aliados roubando e vendendo seu combustível. Este é o momento em que a autoridade do Kremlin desapareceu, quando a hierarquia colapsou.
Esta crise de combustível não apenas parou os tanques, mas também cegou os olhos estratégicos da Rússia. Sistemas modernos de defesa aérea, S-400 e radares massivos requerem geradores de alta potência e toneladas de combustível para operar. Quando o fornecimento de combustível foi cortado, os geradores silenciaram e os radares pararam de girar. A Ucrânia primeiro atacou o combustível, cegando a Rússia, e agora pode atacar muito mais fundo, aproveitando essa cegueira. O espaço aéreo sobre a Crimeia tornou-se uma estrada para mísseis ucranianos devido ao mau funcionamento do radar. O guarda-chuva impenetrável de defesa aérea da Rússia foi cheio de buracos devido à escassez de combustível. Esta é uma posição de checkmate estratégico, onde a doutrina militar russa foi eliminada e a crise agora transbordou das linhas de frente para o lar da Rússia, para a vida cotidiana dos civis. A administração de ocupação na Crimeia foi forçada a limitar as vendas de gasolina a 20 litros por pessoa para controlar a situação. Encontrar combustível A95 nos postos tornou-se impossível, com longas filas e brigas fazendo parte do cotidiano. Ainda mais impressionante foi o racionamento de diesel em regiões como Yekaterinburg, bem no coração da Rússia rica em petróleo. Um dos maiores exportadores de energia do mundo já não conseguia vender gasolina aos seus próprios cidadãos. Isso marcou o colapso da ilusão do Kremlin de "a guerra está longe e a vida é normal para seu povo". Esse fracasso da economia de guerra não é apenas uma derrota militar, mas também o estopim para uma explosão social. Quando os cidadãos veem que o Estado, que afirma ser uma superpotência, não pode lhes fornecer gasolina, as paredes da confiança desmoronam. A Rússia é como um gigante morrendo de sede em seu próprio mar de petróleo. Tem os recursos, mas os sistemas para processá-los, transportá-los e usá-los foram destruídos pela Ucrânia. Como disse o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Sikorski, as guerras terminam quando os recursos de um lado se esgotam. Hoje, o recurso esgotado da Rússia não é apenas o petróleo, mas a própria capacidade de continuar a guerra. Um exército com refinarias em chamas, ferrovias cortadas e equipamentos militares e munições transportados nas costas de burros não pode vencer uma guerra moderna, por mais numeroso que seja. O último quilômetro não é mais um termo logístico para a Rússia. É a distância intransponível onde seus sonhos imperiais chegam ao fim. O Kremlin está impotente contra a estratégia de ataque profundo. Em vez de mísseis de alta tecnologia, uma escuridão medieval está descendo sobre as linhas de frente. Parece que, se a Rússia não conseguir desfazer este nó logístico, a linha de frente congelada não permanecerá confinada à Zaporizhzhia, mas se transformará em uma onda de colapso, recuando até Moscou. Rússia, o gigante energético, está se afogando em sua própria energia, e esse inverno pode ser não apenas frio para o exército russo, mas também o começo do fim. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.